Você está na rodada de negócios online do Clique Síndico News. João Custódio, CEO da Fortus Group, vai nos apresentar a auditoria de condomínio. Vamos assistir. Então, a Fortis Audit é, né, uma empresa de auditoria, né? E com o passar dos anos, ele tem se especializado na área de auditoria de condomínios, que é uma área bem... é um segmento, todo mundo quase hoje vive em condomínio, né? Acho que em Porto Alegre são mais de 10 mil condomínios, né, Ayrton? Tanto, e somar Grande Porto Alegre, então é um número bem expressivo de condomínios, né? É bem mais. Porto Alegre está em torno de 14 mil condomínios, na Grande Porto Alegre, orbita em torno de 25 a 30. Então, e tem condomínios de todos os tamanhos, né? Condomínios pequenos, condomínios muito grandes, né? E isso já acaba gera uma série de conflitos muitas vezes, né? Então, a Fortis Audit ela entra com uma intenção de auxiliar, né, no esclarecimento de algumas dúvidas e tal, que pode favorecer muito no bom convívio, né, das pessoas. Então, a Fortis Audit ela faz parte do Grupo Fortis. O Grupo Fortis tem atuação na área contábil, na área de RH, na área de finanças terceirizadas, na área de tax, de tributos e na parte jurídica, né? A Fortis Group tem mais de 15 anos, a Fortis Audit tem em torno de 4 anos já no mercado, né? Então, a ideia é minimizar os riscos e aumentar a segurança dos gestores, né? A gente tem profissionais muito experientes, capacitados para atendendo os condomínios, e a gente tem um atendimento personalizado e eficaz. Então, o que é auditar? Então, auditar é revisar todos os históricos, toda a documentação do condomínio, né? A auditoria ela não trabalha com declarações, ela trabalha mais com documentos, né? Se tem ou não tem o documento. Então, e após isso, emite um laudo técnico para dizer se a apresentação de contas está de acordo com o que foi combinado, com a convenção, com o estatuto, né? Com as assembleias. Então, quem é auditor? O auditor é um contador, né, com registro ativo no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, não, que é o CNAE. Então, os nossos auditores todos têm esse registro no CNAE, né, para poder dar esse trabalho, esse atendimento de qualidade. Então, nós temos dois tipos de auditoria, né? Temos a auditoria preventiva, que tem sido mais demandada nos últimos tempos, né? Que os síndicos, né? Muitas vezes eles não têm uma experiência de gestão, o que pode, não pode se fazer. Às vezes ele acaba assumindo essa grande responsabilidade, muitas vezes porque ninguém quer e acaba alguém sendo mais corajoso assume essa atividade, né? E é uma atividade de extrema importância porque impacta na vida de todo mundo, né? Então, desde um condomínio pequeno a um condomínio muito grande. Então, os síndicos estão nos contratando, o serviço de auditoria preventiva, no sentido de dar mais segurança para ele, para ver se tudo que ele está fazendo está de acordo com as normas, né? Se as notas fiscais que ele está pegando estão de acordo, se ele está fazendo orçamento, se ele está fazendo de acordo com o que está no estatuto. Então, são uma série de... Então, mensalmente, a auditoria ela revisa a documentação do condomínio e emite um laudo para o síndico já poder atuar, eventualmente, muitos dos erros, a maior parte dos erros encontrados são em virtude do desconhecimento, da falta de informação. Então, a auditoria ela acaba sendo um grande parceiro do síndico para estar auxiliando ele para dar mais tranquilidade se tudo que ele está fazendo está de acordo com as normas da legislação. E uma outra auditoria é a auditoria investigativa, né, que quando, por exemplo, entra um novo síndico, né, e o síndico, eu gostaria de rever o trabalho ou um grupo para uma decisão do conselho ou de uma assembleia, né, se define em fazer uma auditoria investigativa para ver o passado, né, tipo a gestão anterior, o ano anterior, para ver se tudo estava sendo feito antes estava de acordo. Então, essa auditoria é uma auditoria investigativa, ela já analisa o ato passado. Quando é preventiva, ele tem condições já de, numa eventual
inconsistência, o próprio síndico já tem como resolver isso, né, e fechar a sua gestão 100%. Então, motivos para contratar uma auditoria, né? Primeiro, para aumentar a segurança, o grau de confidencialidade dos registros efetuados em nome do condomínio. Revisar eventuais não conformidades, né, para ver se está dentro da legislação, para diminuir conflitos, né? Às vezes a pessoa, mas eu não estou concordando com o síndico, não, mas ele está fazendo tudo que está dentro do estatuto, tudo dentro da norma. Vocês podem trabalhar para mudar daqui a pouco o estatuto, né, fazer algum ajuste, mas ele acaba apaziguando da forma de um terceiro isento, né? Então, para ser auditor também, por exemplo, se no meu condomínio eu não posso fazer auditoria, né? Porque eu sou parte interessada. Então, é um terceiro isento que vai dar o seu laudo técnico relativo àquela gestão, àquela documentação apresentada, né? Então, ela ajuda a prevenir erros, evitar futuros atritos, né? Sindicância, já pode verificar, constatar possíveis atos ilegais, né? Alguma não conformidade. Então, é uma forma já de antecipar, ou se já existiu isso, com esse laudo, apresentar depois para a Assembleia, né? Até às vezes perguntam, né? Mas se for constatado um laudo de auditoria, o que pode ser feito de penalidade? Não, o laudo de auditoria ela vai ser encaminhado, se for definido em Assembleia, esse laudo pode ser encaminhado para o jurídico, que a Assembleia vai escolher para dar, se for o caso, os devidos encaminhamentos jurídicos, né? Então, a gente vai revisar toda a parte de documentos, né? Analisa os balancetes, verifica os registros financeiros, para ver se tudo que se saiu da conta do condomínio, se tem a documentação adequada. Às vezes a gente encontra retiradas, saques sem documentação, ver se de repente o documento apresentado é um documento válido, né? Se a pessoa põe lá um recibo, quando deveria ser uma nota fiscal. Verifica se todas as atas dos conselhos, das assembleias, tudo que foi determinado realmente foi executado, né? Analisa o estatuto para ver se o síndico está fazendo tudo dentro de acordo com o estatuto, né? Para tentar fugir de alguma coisa, né? Analisa a prestação de serviços terceiros, contratos, né? Ver se tudo que foi contratado está sendo executado, se não estão cobrando a mais, se não estão cobrando a menos. Analisa recibos, notas fiscais, cupons fiscais, verifica o recolhimento de tributos, né? Verifica se todos os tributos realmente foram recolhidos, pagos, né? E todos os aspectos legais foram cumpridos. Então, as principais não conformidades encontradas é ausente de documentação suporte, né, para lastrear o registro financeiro, para ver se tem um contrato, se tem um documento que comprove aquela saída do caixa, analisa a conciliação bancária, ver se está tudo certinho, se os recibos foram dados com a devida identificação, então se o recibo está no nome do condomínio, né, ver se estão sendo emitidos recibos ou notas fiscais, adiantamento sem devida comprovação subsequente, às vezes tem que fazer um adiantamento para fazer compras, né, e depois verifica se todos os documentos foram apresentados após esse adiantamento. Verifica uma possível adulteração de relatórios financeiros, a ausência de documentação, muitas vezes tem falta de documentação, se tudo que foi com o serviço contratado tem contrato, né, para algumas conforme o estatuto, evidência de despesas pagas, se tem algum documento rasurado, se o rateio das despesas estão de acordo com o que determina o estatuto. Então, após todo esse trabalho, é emitido um relatório de auditoria, né? E que depois verifica se está tudo certo ou se faltou alguma coisa. E se for pequenas coisas, a Assembleia pode determinar que não é caso de levar adiante, foi só uma questão, pequenos erros apresentados, ou se foram erros muito significativos, né? Se às vezes está se fazendo pagamentos a maior, ou tem um contrato de prestação de serviços que está fazendo um pagamento maior, tem recolhimentos que deviam ser feitos e não foram feitos, tem saques
que não tem comprovação, né? Então, tem os tipos de conformidades são os mais variados, né? Então, ela também, principalmente na preventiva, ela acaba ajudando no dia a dia para tomar de algumas decisões, né? E também uma das grandes riquezas do relatório de auditoria no relatório de auditoria tipo longa, que é o que nós geralmente fizemos, a gente sai um relatório de sugestões de melhorias de processos para que aqueles possíveis erros encontrados não sejam repetidos no futuro. Então, após o relatório, nosso tipo de relatório longo, sai a sugestão de procedimentos internos importantes que podem ser seguidos, né? Então, eu acabei